vez aqui reunidos, né, nessa segunda-feira, para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, ter um entendimento maior de quem é Deus e o que Ele pode representar e ser nas nossas vidas. O texto principal da nossa meditação está escrito lá em Salmo 55, 16. A palavra de Deus diz ali: Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. A temática hoje, né, é assim: pare a vida que eu quero descer. E quando nós, antigamente, não sei hoje em dia o quanto que né, um parque de diversões, quando naqueles gira-gira, na roda gigante ou na montanha-russa, vai ter sempre alguém ali, ou a gente vai acabar ouvindo alguém gritando, né? Ah, pare que eu quero descer. E hoje, pensando nessa mensagem, né, a gente vê, até procurei alguns assuntos sobre parque de diversões, e a gente vê que acidentes ocasionalmente acontecem neles, né? Eu até poderia compartilhar alguns, talvez vocês se lembrem de alguns que aconteceram até aqui em São Paulo, mas eu acho que não há necessidade, né, de se falar sobre eles. Então, apesar de ser raro esses acontecimentos, o fato é que acidentes acontecem nesses locais. E o mais importante, né, muitas pessoas, e eu me incluo nessa também, eu fujo, né, desses tipos de passeios, né, seja pela própria viagem em si, ou então por até temer que alguma coisa possa dar errado, como nós já vimos dar, né? Mas é comum sempre, né, nós ouvirmos, mesmo dentro do ambiente festivo, né, que é um parque de diversões, com música, com aquele falatório todo, né, alguém, de repente, gritar: ah, pare, eu quero descer. Não sei se você já teve essa experiência, né? Ou você mesmo já fez isso, ou ouviu, né? Alguém dizer. Mas, trazendo, né, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, eu perguntaria, né, sobre a sua vida, em algum momento, você já se sentiu assim? Ou então, no seu trabalho, no seu relacionamento, seja que tipo for, ou nas suas amizades, ou então com os seus filhos, no relacionamento com seus filhos, ou no que quer que seja. Então, como no parque de diversões, tudo começou, né, como uma antecipação de algo bom. Quando você vai, né, para aquele ambiente festivo, a gente pensa o quê? Em diversão, em emoção, em coisas agradáveis. Mas pode acontecer, né, essas situações difíceis. Por exemplo, né, você, num casamento, num relacionamento, ou eu trago até para uma sociedade comercial, algo que parecia uma boa ideia, até sendo em julgo desigual. Vamos entender o que é julgo desigual, né? Lá em 2 Coríntios 6,14, está escrito assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Uma advertência aqui, né? E muitas vezes a gente não presta atenção e acaba embarcando, né, nessa situação, nessa viagem, né, seja qual for, nos colocando, né, em
em julgo desigual com alguém ou em algum local dessa maneira. Um outro aspecto também, né, que pode ser encarado como uma viagem que dá errado, é uma amizade. Amizade que parecia ser com uma pessoa correta e de bons princípios, mas que nós não prestamos atenção. E a palavra lá em 1 Coríntios 5:9 diz assim: já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que seja errado, que seja imoral, que seja contrária à palavra. E em Mateus 10, Jesus Cristo nos adverte em relação a isso, né? Para nós sermos simples como a pomba, mas astutos como a serpente, para não incorrermos no erro, né, de embarcarmos em situações que nos vão trazer problemas. Seja no trabalho, seja no emprego, no negócio próprio, que parecia talvez que atenderia às suas necessidades e poderia levar até um lugar de destaque, um lugar, prazeroso, um lugar que desse bons frutos, mas, de repente, por situações que passaram despercebidas, né, nas quais nós não agimos, né, com simplicidade e nem com a astúcia da serpente, como é advertido, nós embarcamos. Então, muitas vezes a decisão que nós tomamos num momento e parecia ser a coisa correta a fazer, não era a tão correta. Lá em Provérbios 19:2, tem um bom conselho, que está escrito assim: não é bom agir sem refletir, e o que apressa com seus pés erra o caminho. Então, nós temos, né, essas advertências. Muitas vezes nós pensamos nas coisas que nós estamos vivendo que daria tudo certo. Achamos talvez que fosse o melhor a fazer, mas o que nós precisamos, na realidade, é ter discernimento, é esperar verdadeiramente em Deus. E, às vezes, eu diria, sempre ter muita coragem para não tomar decisões e insistir em algo que parece tão certo, mas é tão errado em escolhas fundamentais para a nossa vida. Muitas vezes Deus está nos mostrando e sinalizando de muitas maneiras que estamos errados em nossa decisão. Porém, nós ignoramos esses sinais e insistimos naquilo, né? Insistimos naquilo que nós queremos, aquilo que nós enxergamos. E muitas vezes, né, nós acabamos buscando conselho, talvez aprovação e auxílio em pessoas e em coisas, né? Eu diria mais em pessoas que estão fora do padrão de Deus. Não são nem nascidos de novo, não têm Cristo dirigindo a vida. Né? E Deus é muito claro nisso. Né? Em Isaías 42:8, ele diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei. Então, quando nós buscamos, né, aconselhamento, buscar sabedoria, nós só temos uma fonte, e essa fonte é Deus. Então, depois, quando nós agimos erradamente, né, deixamos ali o que Deus está nos mostrando, nos sinalizando, depois, quando nós embarcamos, é que nós vamos experimentar, né, as consequências da decisão que tomamos. Embarcamos no brinquedo lá do parque. Ali, em seguida, aquele camarada puxa a alavanca e, por um curto período, parece que não vai ser um mau negócio, vai ser divertido,
vai ser bom. E ali aquele aparelho começa a andar em círculos, a subir e a descer, e cada vez mais rápido, e nós não tendo muita segurança onde nos apegarmos, e ali que acontece, o pânico, né, se instala, e a situação faz com que nós gritemos, né? Pode não ser nem audivelmente, mas gritemos, ó, pare, pare, que eu quero descer. Mas eu não estou falando agora de um parque de diversões onde poderíamos estar. Não estamos falando de um passeio qualquer. Estamos falando de algo chamado vida. Estamos falando das consequências pelas escolhas que fazemos. O que estamos falando é das coisas más que podem aparecer quando nós pensávamos que deveríamos ter somente coisas boas. Não seria bom, né? Quando a situação apertasse, que tudo ficasse difícil, né? A gente pudesse dizer, ó, pare aí, pare a vida que eu quero descer. Será que isso poderia acontecer? Não, infelizmente não acontece. O passeio chamado vida não dá para parar. O problema é que a vida, ela não para, ela continua. As decisões que foram tomadas nos fazem passar por situações e problemas que nunca sequer imaginamos que teríamos que enfrentar. O que você faz, né, quando quer sair desse passeio da vida, mas o passeio não para? O que você faz quando parece que simplesmente nós, né, não estamos aguentando mais? O que podemos fazer quando nós queremos que tudo desacelere e pare para que nós possamos sair, de repente, até começar de novo, e não acontece porque não dá para parar. E o que temos que entender, né, é que não estamos sozinhos passando por uma situação dessa. É importante entender que o que cada um de nós está passando no momento, embora às vezes seja único, né, ou na sua exata circunstância, não é muito diferente do que outras pessoas aqui mesmo já passaram, ou estão passando hoje, ou podem passar amanhã. Nós todos, né, de alguma maneira, ou já estivemos, ou estamos, ou estaremos lá. Alguns de nós, né, já estamos passando por esse momento de insegurança, esse momento de pressão, esse momento que nos leva, né, a querer que tudo pare para que a gente possa tomar um fôlego e, de repente, recomeçar. As coisas, muitas vezes, né, para as quais, entre aspas, não compramos ingresso, aconteceram e continuam acontecendo. E então, aqui estamos nós, estamos no passeio da nossa vida. Muitas vezes, né, nós começamos esse passeio achando que nada vai dar errado, nada errado vai acontecer, mas acontece. Eu já vivi tempo, né, suficiente para ver coisas ruins, coisas más acontecerem com pessoas, eu diria, muito boas. Eu vi algumas pessoas realmente boas passarem por situações que me deixaram entristecido e chocado. Mas, apesar de tudo, do que aconteceu, alguns passaram e continuaram a jornada. Outros desistiram, fracassaram. Então, o que eu posso dizer?
aqueles que verdadeiramente, como cristãos, se voltaram para Deus, aguentaram todos os solavancos e todos os sobe e desces da vida. Saiba, você, não importa a altura, a situação que está o teu passeio, Deus é uma ajuda sempre presente em um momento de necessidade, um momento de insegurança, um momento de aperto, seja esse momento de qualquer tipo. Lá em Hebreus 4,16, está escrito assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vê a história de Davi e vemos que ele experimentou muitas situações de problemas. E muitas vezes problemas sem a perspectiva de uma ajuda no horizonte. E ele, lá no Salmo 22:11, ele disse para Deus no momento desse, não te distancies de mim, desculpa, porque a tribulação está próxima e não há quem me socorra. Esta não é a pior parte de ter problemas em sua vida? Estar sozinho? Davi experimentou esse sentimento, pois ele disse: não há quem me socorra. Talvez ele estivesse pensando, nos seus amigos que no momento estavam distantes. Nós também poderíamos, às vezes, dependendo da situação que estamos lidando, de aperto, de dificuldade, se soubéssemos que a ajuda de nossos amigos estivesse chegando, ficaríamos tranquilos. Porém, quase sempre, esse auxílio, esses amigos não chegam. Mas nós temos, como cristãos, o melhor recurso. Lá em João 15:14, Jesus Cristo diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Provérbios 18:24 está escrito: e há um amigo mais chegado do que um irmão. Nós temos que saber que em Cristo Jesus nós temos esse caminho para o amigo que é mais chegado do que um irmão. Se você é um cristão nascido de novo, como nós temos falado, você tem um amigo em Deus, através de Cristo Jesus, com o qual nós podemos falar e contar a qualquer hora do dia ou da noite. Da próxima vez que você estiver atribulado por causa de todas as tribulações, todos os problemas da vida, nessa nossa jornada, nesse momento, nessa situação que estamos vivendo, fale com o seu melhor amigo. Comece a falar com Deus em um nome de Jesus Cristo. Lá em João 16:23 está escrito, Jesus dizendo: na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Então nós podemos nos achegar através de Cristo Jesus a esse amigo, eu diria mais que um amigo, a nosso Pai, e dizer a ele, contar-lhe tudo sobre os nossos dilemas, nossas escolhas, nossos problemas, nossos medos, ansiedades, expectativas, futuro, qualquer coisa nós podemos nos achegar a ele e contar. E uma certeza nós podemos ter, ele não só vai nos ouvir, mas também vai nos dar paz para aquietar o nosso coração. E nós vamos poder parar, descansar
e atentar para tudo aquilo que ele nos fala, nos diz, nos ensina, nos mostra. Eu vou ser honesto. Havia vezes, há anos atrás, em que eu não conseguia simplesmente me deitar e dormir. Tantas coisas estavam acontecendo que eu me esforçava para encontrar um pouco de paz e descansar, mas nem sempre era possível. Então, eu aprendi a falar com a única pessoa que podia, né, e pode mudar a nossa situação. Eu compartilhava e continuo compartilhando tudo com ele, que é o único que verdadeiramente pode ajudar. Então, tudo aquilo que é difícil toma outra perspectiva, porque ele conhece, Deus conhece todas as coisas, e ele já começa a agir nas nossas vidas em qualquer situação em que estivermos envolvidos. Lá em Jeremias 6,16, está escrito assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. E João 14,6, ali está escrito quem é o caminho. Jesus Cristo é o caminho. E ele disse também que é a porta que conduz à salvação e ao descanso. Através dele, nós podemos nos achegar a Deus, e Deus, ele pode nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Ele pode nos ajudar, nos dar segurança, nos dar conforto nessa jornada, nesse sobe e desce da vida. E é salvação e descanso. É tudo que a gente precisa, né? Principalmente nesses momentos que estamos vivendo, nessa situação que o mundo está atravessando. É isso que nós estamos procurando hoje: descanso, paz, felicidade, e eu diria também, para isso, nós estamos buscando uma comunhão plena com Deus. Então, essas coisas nós encontramos somente em Deus, através de Cristo Jesus. Lá em João 14:27 está escrito: deixo-vos a minha paz vos dou. Em Filipenses 4:7 está escrito: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Existe uma causa para os problemas terem acontecido, para a nossa jornada ser turbulenta. Porém, há um propósito. Eles nos levam a buscar a Deus, levam-nos mais perto para Ele, faz-nos saber que necessitamos de Deus, faz com que aprendamos a confiar nele. Lá em Salmo 73:28 está assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio. Então, o momento de tribulação, o momento de dificuldade, o momento de insegurança, nos ensina a orar, a buscar, a ter fé, a perseverar. Lá em Romanos 12:12 está escrito: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. A resposta para o problema hoje não é pedir para descer da vida. A resposta é ter humildade para reconhecer os erros que cometemos. É aprender a nos apoiarmos em Deus e aprendemos a confiar nele totalmente para a nossa libertação, para o nosso alívio. Lá em Marcos 11:22, Jesus Cristo disse: tendes
fé em Deus? Eu posso dar até, né, um testemunho pessoal, mas nosso tempo é curto. Então, nessa tarde, né, nós podemos estar em uma situação que eu diria como se fosse uma fornalha ardente. Mas se olharmos com fé, veremos mais alguém nessa fornalha. Quando nós lemos lá no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 25, está escrito assim: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Esse é o episódio quando 3 servos do Deus vivo e verdadeiro foram lançados numa fornalha para morrerem. Mas Jesus Cristo estava presente ali, trazendo conforto, alívio e salvação a eles. Quando nós lemos também no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 22, Daniel foi lançado à cova dos leões, porém, pela fé, os leões não puderam lhe fazer mal. Então, ali está escrito assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Nós lemos também, né, no Novo Testamento, Paulo e Silas, né, espancados e lançados à prisão, mas eles tinham, né, um segredo, como está relatado lá em Atos 16. Eles começaram a orar e a louvar a Deus no meio da noite. E o que aconteceu? Foram livrados, né? A prisão ruiu. Então, essas coisas, quando nós olhamos não para as circunstâncias, mas olhamos confiadamente, esperamos em Deus, por meio de Jesus Cristo, essa é a confiança que faz a diferença. Faz a diferença entre o certo e o errado, entre o fracasso e o sucesso, entre a tribulação e a paz, entre a morte e a vida. E nós podemos, com a nossa fé depositada corretamente em Deus, nós podemos seguir em frente nessa nossa viagem, seguros e confiantes em nosso passeio pela vida. Não importa as situações, os problemas, né, que forem nos acometendo, não precisamos ter medo, nem precisamos querer gritar: ó, pare, porque eu quero descer, porque nós temos respaldo através da nossa fé em Deus, através de Cristo Jesus. Lá em 1 João 5, 14 e 15, está escrito: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E voltando ao Salmo 55, 16, lá está escrito: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Essa tem que ser a nossa confiança, a nossa atitude, aonde depositar a nossa fé firmemente, sabendo que estaremos seguros, a salvo, guardados pelo nosso Deus, através de Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe, que essa palavra possa ser a nossa meditação para hoje. Amém. Boa noite a todos e até amanhã.